Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos em Cristo, companheiros de jornada, todas as semanas em nosso canal no YouTube. Estamos de volta, mais uma vez, para trazer subsídios às lições bíblicas da revista Betel, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Sempre ressalvando neste trimestre que estas lições foram escritas pelo bispo Abner Ferreira, pastor da Igreja Mãe em Madureira, Rio de Janeiro, presidente da CONEMAD, Rio de Janeiro, e segundo vice-presidente da CONAMAD Mundial. Antes, aquelas observações tradicionais. E eu não poderia deixar de agradecer a você que a cada semana me assiste, interage com o nosso conteúdo, compartilha em seus grupos, porque é através dessa parceria que o nosso conteúdo chega aos rincões mais distantes do nosso país e também em outras nações do mundo. Mas não custa nada repetir. Àqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal e não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações todas as vezes que novos vídeos forem disponibilizados. Curtam! É a soma das curtidas, e eu insisto neste ponto, é a soma das curtidas que o algoritmo da plataforma reconhece para classificar o vídeo, o conteúdo como relevante e compartilhá-lo também em outros segmentos desta plataforma. O seu comentário também é bem-vindo. É através dele que você interage comigo e eu posso ter uma noção sobre como melhorar o meu desempenho e também a qualidade das nossas gravações. E, por último, é aquele pedido para que você compartilhe em seus grupos. Grupos de pastores, grupos de obreiros, grupos de professores da Escola Bíblica Dominical, grupos das irmãs da CIB, enfim, aqueles grupos dos quais você participa, compartilhe o nosso conteúdo e os conteúdos que disponibilizamos a cada semana. E, mais uma vez, muito grato pela sua participação, muito grato pela sua interação, muito grato pelo seu compartilhamento. Você é nosso parceiro neste projeto. Entremos já de imediato nos subsídios da lição de número 8, que será estudada neste próximo domingo, dia 23 de agosto. Lição de número 8, que tem por título Pais e Filhos, a responsabilidade de guiar e a graça de conduzir. Os textos de referência foram retirados do capítulo 23 de Provérbios, verso 12, verso 13, verso 14, verso 15, verso 23, verso 24 e verso 25. Para o propósito dos nossos subsídios, faremos a exposição a partir do verso 12 até o verso de número 25, incluindo os versos que não estão no comentário. É uma exposição
de todo o parágrafo, de toda a perícope, para que possamos ter uma ideia, ainda que uma ideia muito rápida, ainda que em rápidas pinceladas, uma ideia que nos mostre essa relação entre pais e filhos. A responsabilidade dos pais é ensiná-los e a responsabilidade dos filhos em seguir o que os seus pais ensinam. Inicialmente, temos de compreender que a formação dos filhos é uma responsabilidade dos pais. Já mencionamos outras vezes, em outros conteúdos também vinculados à escola bíblica dominical, o ensino de Moisés no 5º livro do Pentateuco, Deuteronômio, onde o líder do povo de Israel, durante a travessia no deserto, orientou que caberia aos pais formar os seus filhos em todo o tempo. Se formos ler a passagem, veremos que a ideia, a essência da passagem de Deuteronômio é exatamente essa: 24 horas por dia. Essa é a responsabilidade dos pais, que não deve ser transferida para a igreja e não deve ser transferida para o Estado. Mas é uma formação compartilhada. Os pais assumem o compromisso de ensinar, corrigir e conduzir. Ao mesmo tempo, os filhos são chamados a ouvir, a acolher e a seguir a sabedoria recebida. Quando olhamos para o papel dos pais, logo no verso de número 12, descobrimos o que o texto diz: aplica à disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras de conhecimento. É o verso de número 12. Isso implica em afirmar que, antes de ensinar, a educação começa no coração de quem educa. Pais não transmitem apenas palavras. Pais não apenas se comunicam. Pais vão além disso, vão além das palavras. Pais transmitem valores e esses valores são aprendidos pelos pais quando eles se dispõem a aplicar o seu coração à instrução recebida de Deus e também a aplicar os seus ouvidos às palavras do conhecimento. E aqui vem um detalhe bastante interessante em relação aos filhos. Filhos observam muito mais o que os pais vivem, o que os pais fazem. Em outras palavras, observam o comportamento, observam as suas atitudes, observam as palavras que usam, as palavras que empregam, observam o modo como eles tratam as pessoas. Então, os filhos observam muito mais o que os pais vivem do que aquilo que simplesmente ouvem. Não basta falar, tem que ensinar também pelo exemplo. E o primeiro ambiente da formação espiritual, não temos como fugir dessa realidade. Não temos outra alternativa, e eu insisto nesse ponto. Vivemos numa sociedade em que as responsabilidades são transferidas. É uma sociedade de consumo, é uma sociedade em que as pessoas estão envolvidas com tantas tarefas. Pais e mães têm
atividades externas, além das atividades domésticas, e eventualmente os filhos ficam na mão de babás, ficam nas mãos de professores de creche e, em última palavra, ficam nas mãos do Estado. Mas o primeiro ambiente de formação espiritual é o lar. Esse é o ponto basilar da lição de hoje. E aí, convém que se diga com toda clareza, de maneira muito direta, não podemos exigir dos filhos que eles vivam uma vida que nós mesmos não vivemos. Ensinamos que os nossos filhos devem frequentar a escola bíblica dominical, mas nós, os pais, não frequentamos. Ensinamos que os filhos devem ter um ambiente propício e participar desse ambiente entre os jovens da igreja, mas nós mesmos, como pais, não nos interessamos pelas atividades que a igreja promove. Ou seja, o nosso exemplo não se coaduna com as nossas palavras. E aí nós entramos no segundo ponto. A responsabilidade de guiar inclui corrigir. E nós temos aqui no verso de número 13 do capítulo 23 a seguinte mensagem: não retires a disciplina da criança. Veja bem que o texto diz disciplina, para em seguida afirmar: pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Primeiro, temos de olhar o ambiente, a época, o sistema patriarcal, que eventualmente empregava essa forma de correção. Mas, nos dias de hoje, em que vivemos em ambientes totalmente distintos daquela época, não é uma época patriarcal, podemos tomar a expressão vara no seu sentido metafórico, ou seja, no aspecto da correção. E é nesse sentido que o texto acrescenta que se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Ou seja, a correção em si mesma, quando é feita com amor, quando é feita no sentido de mostrar o erro, mas também, ao mesmo tempo, mostrar o caminho certo, essa correção é uma correção que não destrói, é uma correção que não mata, é uma correção que não leva as crianças a ficarem raivosas, iradas, e isso é bíblico. Em Efésios, Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos pais, mas também o mesmo texto diz que os pais não devem provocar os filhos à ira. Portanto, verso de número 13, não retires da criança a disciplina. E aqui a ideia é de rejeitar esse conceito de que você não pode impor limites. Esse conceito de que quando você corrige, você está simplesmente agindo de maneira errada. Você não quer contrariar os seus filhos. Mas a disciplina bíblica não é sinônimo de violência, não é sinônimo de autoritarismo, não é sinônimo de humilhação. A correção bíblica, a disciplina bíblica é correção orientada pelo amor e pelo propósito de formar o caráter. Nós temos aqui no texto do verso 13, 3 dimensões: ensinar o caminho, corrigir quando o caminho é abandonado e persistir na formação.
E isso é reforçado no verso de número 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Qual é o princípio central que temos no verso 14? O princípio central é que a correção tem finalidade redentora. Ela se propõe a impedir que escolhas erradas, escolhas destrutivas dominem a vida dos filhos. Em outras palavras, a ausência de limites não é necessariamente graça. Graça é favor imerecido, mas às vezes tomamos a graça como uma atitude em que você deixa os filhos à vontade, a fazerem o que bem quiserem, o que bem entenderem, a agir livremente, e achamos que isso é uma atitude da graça. Mas, quando olhamos a graça do ponto de vista bíblico, essa graça que não merecemos, essa graça que salva, é essa graça que age também na nossa santificação. E esse ponto é interessante frisar, porque colocar limites, embora sejam atitudes até difíceis, mas colocar limites é também uma atitude da graça. É uma atitude do amor, e a própria palavra de Deus diz que Deus corrige aquele a quem ama. E com isso vamos para o terceiro tópico. A graça de seguir aparece quando o filho recebe a sabedoria, e nós estamos então transitando da responsabilidade dos pais, que é guiar, ensinar, corrigir, formar, para a responsabilidade dos filhos, que é a graça de seguir, ou seja, de acatar, de assimilar, de receber, de tornar esses ensinos parte da sua vida pessoal. É uma espécie de metabolização. O termo é próprio, o termo cabe para a proposta da nossa lição. Então, aqui ocorre uma mudança significativa. Verso de número 15. Meu filho, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu coração, ou seja, uma simbiose, uma reciprocidade. O pai não deseja simplesmente que o filho obedeça regras. Ele deseja que o filho desenvolva um coração sábio. Esse é o objetivo da educação bíblica. Não é formar os filhos para que eles sejam eternamente dependentes dos pais. É diferente da vida familiar. A vida familiar, os filhos são formados também para serem independentes. Mas, nesse caso, não é para que eles sejam independentes dos pais, mas para que eles sejam dependentes de Deus e que sejam adultos capazes de caminhar na sabedoria de Deus. Então, a verdadeira vitória dos pais não é o filho dizer: faço porque meu pai me mandou. É interessante que esse costume costuma, inclusive, ser comum entre os crentes em geral. Claro que eu estou aqui tratando em termos gerais. É claro que há situações pontuais, há aqueles que não seguem esse padrão, mas alguns dizem: eu faço porque o pastor me mandou. Eu faço porque essas são as regras da igreja. Eu faço porque eu aprendi assim. Não são boas respostas. E não são respostas
corretas. Eu faço porque o meu pai me mandou. Ao contrário, o filho deveria dizer: faço porque aprendi a amar aquilo que é correto. E essa deveria ser também a resposta de todos os crentes. Não é porque a igreja impôs regras, não é porque o pastor mandou, mas você aprendeu a fazer porque você compreende que fazer o que é correto é bíblico e fazer o que é correto conduz você pelo caminho da verdade. Então não diga mais: faço porque o meu pai me mandou, faço porque o pastor ensina dessa forma, faço porque são regras da igreja. Diga: faço porque aprendi a amar aquilo que é correto. E com isso nós entramos no quarto tópico. A responsabilidade dos pais é conduzir a decisão de seguir, pertence aos filhos. Quando os filhos chegam à maioridade, o máximo que podemos, como pais, fazer é aconselhá-los quando eles pedem, quando eles nos buscam. Os pais não devem intrometer-se na vida dos filhos da maioridade, principalmente depois de casados. Mas a nossa responsabilidade até que os filhos alcancem a maioridade é essa, é conduzir. Agora, a decisão de seguir pertence ao filho e nós temos isso aqui no verso 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, sê no temor do Senhor todo o dia. E isso implica que os filhos precisam eles mesmos. Deixe-me enfatizar. Os filhos precisam eles mesmos desenvolver convicções próprias. E aí eu volto a insistir, e na minha insistência, a fazer algumas perguntas. Você tem se preocupado em ensinar os seus filhos? Você ora com seus filhos pela manhã? Você ora com seus filhos à noite? Você lê uma porção da Escritura com os seus filhos todos os dias? Você ensina que há limites e que esses limites precisam ser respeitados? Ou você deixa os seus filhos viverem da maneira como eles compreendem, como eles entendem? Pense nisso. O filho precisa desenvolver convicções próprias. O que os pais podem fazer? Os pais podem ensinar, os pais podem aconselhar, os pais podem advertir, os pais podem corrigir, os pais podem orar e os pais podem dar o exemplo. Mas os pais não podem viver a vida espiritual no lugar dos filhos. Essa transição é fundamental. A transição da autoridade dos pais para a convicção pessoal do filho. A criança segue porque os pais conduzem, mas quando elas se tornam adultas e se tornam adultas sábias, elas seguem porque aprenderam a amar o caminho da sabedoria. E com isso, entramos no quinto tópico. O que diz o quinto tópico? O filho precisa aprender a discernir as influências que o afastam de Deus. Verso de número 20. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Temos aqui duas figuras interessantes. Quando fala de beberrões de vinho, fala da bebedeira. Quando fala de comilões de carne, fala
da glutonaria. E essas duas figuras, elas servem muito bem para ilustrar os seguintes pontos. Nós temos a influência dos amigos, temos a influência da cultura, temos a influência dos ambientes, temos a influência dos desejos, temos a influência das ideologias e temos a influência das redes sociais. Todas elas são extremamente nocivas e perigosas quando não administradas. Mas eu toco aqui num ponto crucial no mundo contemporâneo: as redes sociais ou as redes virtuais. Você deixa os seus filhos, quando estão sob sua responsabilidade, usarem os smartphones e tantas redes que existem, não vou dominá-las, à vontade, o tempo que quiserem. Eu, pessoalmente, acho que é preciso que haja restrições familiares e entendo que, nesse ponto, o Estado pode até contribuir. Redes não são lugares para crianças. Redes não são lugares para adolescentes. Redes são lugares para pessoas que já têm convicções, pessoas que já alcançaram a maturidade. Você pode gostar ou não gostar do que eu estou dizendo, é a minha convicção. E a minha convicção é baseada na Bíblia e é baseada na lição que estamos estudando hoje. Então, cuidado com as redes sociais. Dito isso, pais sábios não apenas dizem não faça, eles ensinam os filhos a perguntar para onde isso está me levando. A maturidade espiritual não consiste apenas em saber o que é proibido, mas em discernir o que é destrutivo antes de que você se torne escravo disso. E com isso entramos no 6º ponto, já caminhando para a conclusão. Verso de número 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um filho sábio se alegrará nele. Então o texto termina apontando para a recompensa emocional e espiritual da missão. O pai que ensinou pode um dia contemplar um filho justo, um filho sábio, um filho que teme ao Senhor. E aí ele vai perceber que valeu a pena todo o esforço que ele fez. Temos aqui uma sequência extraordinária: instrução, disciplina, sabedoria, temor do Senhor, justiça e alegria dos pais. E o que poderíamos dizer como conclusão? Provérbios 23, do verso 12 ao 25, ensina aos pais que não são chamados simplesmente a criar filhos, são chamados a formar pessoas. E os filhos não são chamados simplesmente a receber ordens, eles são chamados a transformar a instrução recebida em sabedoria pessoal. Então, a responsabilidade de cada geração é, aos pais, guiar os filhos, aos filhos, receber a sabedoria, aos pais, corrigir sem perder o amor, aos filhos, seguir sem confundir independência com sabedoria, aos pais, não desejar apenas filhos obedientes, mas desejar filhos sábios, e aos filhos, honrar aqueles que investiram sua vida para conduzi-lo no caminho. Estamos terminando. Lição de número 8. Pais e filhos, a responsabilidade de guiar e a graça de seguir. Na próxima semana estaremos de volta com a lição de número 9. A prudência, uma virtude que guarda a vida. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se o Senhor permitir.